Paz do Senhor Jesus Cristo, neste momento, é um momento em que nós estamos a meditar na palavra de Deus. Um momento ímpar, um momento de paz, um momento de glória, de gozo, um momento em que vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os seus caminhos. Deus faça você prosperar, crescer. Isto é o caminho que Deus quer que você persiga, o caminho da paz, o caminho da graça, o caminho da fé, o caminho da esperança. Amém? Deus, Ele é aquele Deus bom, é o Deus que não falha, é o Deus que sempre está na retaguarda, sempre está na dianteira, sempre está de todos os lados para nos proteger e nos guardar. Aleluia. Diz a Bíblia aqui na palavra de Deus, veja só, eu quero ler um versículo aqui na palavra de Deus, e é um versículo muito importante. É o versículo de número 46, do capítulo 2, do livro de Atos dos Apóstolos, de Lucas, né? Do livro de Lucas, capítulo 2, e versículo 46 diz assim: Aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Veja só. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. E quando o encontraram, se surpreenderam e disseram sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que eu e teu pai, ansioso, te procurávamos. Aí Jesus disse a ele. E ele lhe disse: Por que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Esta palavra foi uma palavra muito linda para aquele momento de Jesus, que estava falando com seus pais. Mas os pais não tinham mandado Jesus fazer nada. E ele dizia para a mãe dele: Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Agora, que negócio era esse do seu pai? Glorificado seja Deus. Jesus ali estava falando como Deus. Jesus estava falando e dizendo que convinha tratar dos negócios dos seus pais, de Deus. Deus ali naquele instante estava agindo em Jesus. E era o momento de Deus agir em Jesus Cristo. Porque foi o momento em que Jesus estava no meio dos doutores, interrogando-os, falando com eles, perguntando a eles, e eles o interrogavam. E eles davam resposta, a resposta era a resposta admirável. E o momento da pregação da palavra de Deus, que Jesus falava com os irmãos, falava com as pessoas ali, com os doutores da lei, era um momento sublime. Jesus pregava a palavra de Deus. Jesus mostrava o caminho de Deus. Jesus dizia a eles que, de maneira que eles ficavam sem entender o que aquele menino novo, ainda quase com 12 anos de idade, estava pregando a palavra de Deus. Sim, Jesus estava ensinando o Evangelho. Jesus estava mostrando a palavra de Deus, mostrando o caminho da salvação. Sim, meu amigo, minha amiga, era um momento muito sublime do Senhor Jesus Cristo, em que ele mostrava como era que o homem deveria chegar a Deus, como ele chegasse a Deus, como ele adorar a Deus, como ele buscar a Deus. Jesus, ele sempre orientado pelo Espírito Santo, ele sempre falando a palavra de Deus. A palavra de Deus era o seu lema total, era a sua ordem. Deus estava já falando através de Jesus. E isso é importante demais quando nós tomamos a Bíblia e começamos a falar de Deus, começamos a explicar a palavra de Deus, as pessoas começam a ficar entendendo que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é alegria, que Deus é satisfação, que Deus veio para dar vida e vida com abundância. Deus veio com um propósito para transformar a vida dos homens.
Deus veio para trazer para os homens paz. Deus veio para trazer aos homens alegria. Deus veio para trazer aos homens fortaleza. Todas as coisas boas vêm de Deus. Deus não quer que o homem esteja fazendo coisas mal. Deus não quer que os homens estejam fazendo coisas arbitrárias, que está destruindo ao próximo como a si mesmo e fazendo mal. Não, Deus não quer nada disso. Deus quer o homem na paz. Deus quer o homem no caminho de Deus, no caminho de paz, no caminho de alegria. E era isso que Jesus estava ensinando. E era isso que Jesus estava mostrando aos doutores da lei. Jesus estava mostrando aos doutores da lei que o momento era de paz, o momento era de amor, o momento era de carinho. E todos estavam ali parados, ouvindo, interrogando, perguntando ao menino com 12 anos de idade, ensinando aqueles homens da lei. Isso é importante demais. Isso é importante demais. Quando aquele menino pregava a palavra de Deus, as pessoas ficavam olhando, admirando e via que o menino era de Deus. Portanto, há uma razão para nós pregar esta palavra. Há uma razão. A razão é que Jesus veio morrer na cruz para salvar a todos os pecadores. Então, o próprio Jesus com 12 anos de idade, Jesus estava ali falando a palavra de Deus. Mas aos 33 anos ele ia à cruz. Ele ia ser o sacrifício de Deus na cruz. E ele falava calmamente. Ele falava tranquilamente aos homens, mostrando-lhe que os homens tinham de buscar a Deus, mostrando que os homens tinham de adorar a Deus, mostrando que os homens tinham de buscar ao Senhor em espírito e em verdade. E esta hoje é a mesma pregação de hoje. Deus não quer que o homem esteja preocupado com A, com B, com C. Deus quer que o homem esteja preocupado com os céus, com a glória de Deus, com o poder de Deus, com a fé em Deus. E o caminho da fé é o caminho de Deus, é o caminho de graça, é o caminho de paz, é o caminho de alegria, é o caminho que Deus deixou para os homens. E este caminho é o caminho que nós devemos seguir. Seguir o caminho de Deus, seguir o caminho da paz, seguir o caminho do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo, ele está pregando. Se ele pregou, então ele continua falando e dizendo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, Jesus ensinava aos doutores da lei, aos grandes da lei. Ele estava ali interrogando e sendo interrogado por eles. E isso era o que a Bíblia diz. Isto é o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia narra. Que Jesus estava sendo interrogado e interrogando ele. Aí o pai dele e a mãe dele chegou procurando eles. Não sabia que Jesus estava ali tratando dos negócios do pai. Mas qual era o pai? Era Deus. Era o próprio Deus. Jesus estava tratando dos negócios de Deus, ensinando a palavra de Deus, usando os microfones, usando a palavra de Deus para falar de Deus. Sim, Jesus usava a palavra de Deus para falar de Deus, para buscar a Deus, para exalar a Deus, o Deus deste universo, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Era esse Deus que ele falava. Então, neste momento, creia nesta palavra de Deus. Jesus Cristo veio para te dar vida e vida com abundância. Jesus Cristo veio para te trazer paz, para te trazer vida, para te trazer uma alegria total. Jesus veio para te dar tudo isso, mas para isso é preciso você deixar os caminhos da terra, os caminhos que saem você do caminho de Deus para viver problemas, vidas neste mundo, vida que não agrada a Deus. E nós sabemos que Deus está voltando, Jesus está voltando e quer que o homem esteja preparado. Então vamos nos preparar mais para a volta de Jesus, porque Ele está voltando. O Senhor Jesus Cristo está voltando.
E nós precisamos estar preparados para quando ele chegar, quando ele vir, nós estarmos preparados para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Deus que te dê alegria, que te dê força, que te dê fé, para que naquele dia você esteja preparado, glorificando a Deus. Amém? É uma alegria você estar preparado para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, a Bíblia diz, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Deus que abençoe a tua vida, Deus que te faça feliz, Deus que te enriqueça de conhecimento da graça de Deus. Amém? Graças a Deus. Aleluia.